Olá pessoal, chegamos à última videoaula do nosso curso e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a valorização do profissional de educação enquanto participante da gestão democrática. É um tema muito importante, primeiro porque é uma questão legal, uma vez que a Constituição do nosso país, a Constituição da República, lá no artigo 206, ele diz que um dos fundamentos da educação brasileira é que haja uma gestão democrática. Esse mesmo texto é reproduzido no artigo 3º da LDB e por essa questão legal é importante que nós tenhamos de fato uma gestão democrática na educação. E o segundo porque o funcionamento da escola é diferente do funcionamento de uma empresa. Uma escola não é uma fábrica de automóveis ou uma fábrica de CDs, né? Lá, na verdade, numa escola nós estamos fazendo transformações de vida. E já que é transformação de vida, de construção de cidadania, isso significa que a escola ela realiza um ato político. E todo ato político precisa ter uma conotação democrática. Então, por isso a importância da gestão democrática no funcionamento das escolas. Sendo que democracia na escola não é simplesmente realizar eleição para diretores. Existe uma série de aspectos que precisam ser levados em consideração para que realmente a gente possa dizer que há a democracia dentro do ambiente escolar. A eleição de diretores é uma dessas questões, mas também são questões relacionadas à construção de um projeto político-pedagógico, aos órgãos colegiados que fazem parte também do processo de gestão da escola, a autonomia da escola, a participação dos alunos e o financiamento. Então, todas essas questões são questões que precisam estar inseridas dentro do processo de gestão escolar e que é justamente isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Inicialmente, gostaria de falar sobre a questão da eleição de diretores, né? Que é algo que tem sido colocado desde a Constituição Federal, mas que de difícil implementação, né? Então, hoje já existem algumas redes que fazem eleição de diretores, mas ainda existe uma série de dificuldades, até porque existem correntes que falam, por exemplo, que a escolha do diretor deve ser por meio de concurso público, né? Que é algo que a gente não deve defender, porque o concurso público vai tirar o caráter democrático da gestão escolar, uma vez que a pessoa que passasse no concurso público passava a ser diretor da escola e seria diretor da escola indefinidamente, tirando esse aspecto da democracia, né? Existe também uma coisa que é herdada das universidades, que é tradicional nas universidades públicas do país, que são as listas, né? As listas triplas, as listas sextuplas, mas que também tira o caráter, né, de democracia, porque para que a gente possa haver democracia na escolha dos gestores escolares, é preciso que a comunidade escolar participe efetivamente do processo de escolha. E a lista tripla, a lista sextupla, na verdade, dá uma indicação para que os gestores públicos de Secretaria da Educação, de Governo do Estado, eles possam escolher entre aqueles 6 pessoas, quem será de fato o gestor. Então, existem algumas modalidades, lá na apostila você pode ver, mas de fato nós precisamos defender veementemente que a comunidade escolar de fato possa, ela sim, fazer a escolha do gestor através de eleições diretas, através de eleições em que os votos têm o mesmo valor para os diversos segmentos da comunidade escolar, que a comunidade, tanto a que faz parte da escola, que está dentro da escola, que são os alunos, os funcionários, mas também a comunidade que é externa à escola possa de fato participar, e assim a gente vai ter um dos aspectos que tornam a escola efetivamente democrática. O segundo aspecto que nós precisamos levar em consideração é a constituição, o funcionamento dos órgãos colegiados. Então, se a gente fala de uma participação democrática no ambiente escolar, isso significa que todos os segmentos que fazem parte da escola, eles devem participar da escolha, devem participar de todos os processos, das decisões que são tomadas, né? Da discussão sobre o modelo educacional que deve ser direcionado, os objetivos que devem ser atingidos. E os órgãos colegiados são aqueles instrumentos que fazem com que, de fato, todos os segmentos da escola possam participar da gestão democrática, da gestão escolar.
Os órgãos colegiados eles podem ser ou com participação de todo o segmento, como de participação de representantes do segmento. Então, por exemplo, o Conselho de Classe é um instrumento de participação onde todos os professores participam, né? A reuniões de pais, né, é outro instrumento de participação de todos os pais participam. E existem aqueles órgãos colegiados onde há a participação de representantes, né? Onde o mais conhecido é o Conselho Escolar, né? O Conselho Escolar é um instrumento importante da democracia da escola, é um instrumento que é um órgão que precisa ter a representação de todos os segmentos da escola, os alunos precisam estar lá representados, os pais de alunos precisam estar representados, os funcionários da escola, os membros da comunidade, os professores, para que esse conselho de fato represente a realidade da comunidade escolar e faça com que nós tenhamos de fato a democracia, né? O conselho muitas vezes ele é usado simplesmente para gerar documentos necessários à gestão para que se possa fazer prestação de conta, para que se possa realizar ata, mas o conselho escolar é muito mais do que isso, ele precisa participar de todas as decisões da escola, porque de fato assim a escola será democrática, né? É importante ressaltar que o conselho escolar ele deve ser colocado como o órgão maior de decisório da escola, até sobre a questão do dirigente, né? Porque é ali onde de fato está a representação de todos os segmentos do universo escolar. Então, precisamos ter o Conselho Escolar funcionando, o Conselho Escolar participando de fato de todo o processo de gestão escolar. E lá no Conselho precisa ter a representação dos funcionários da escola, dos funcionários não docentes, para que possa ter esse olhar também daquele servidor, né, que trata da questão mais administrativa, da questão infraestrutural da escola. Um terceiro aspecto importante, se a gente de fato quer que a escola tenha uma gestão democrática, é que haja a efetiva participação dos alunos. Hoje existem várias pesquisas que já mostram que para combater a questão, por exemplo, da violência no universo escolar, que na verdade a violência ela é algo que está na nossa sociedade, e a escola, ela também, já que a escola ela reflete o que acontece na sociedade, ela é vítima também do processo de violência escolar, para que o combate, os projetos, né, as ações de combate na violência da escola que tem surtido mais efeitos são aquelas onde os alunos eles são de fato protagonistas do processo. Então a gente não pode deixar, se nós queremos ter uma escola de fato democrática, nós não podemos deixar que os alunos estejam à parte desse processo. Então os alunos precisam participar, é importante que haja a construção de grêmios estudantis dentro do ambiente da escola. Os alunos eles precisam participar da construção dos regimentos internos, dos estatutos dos conselhos, de fato que eles possam de fato serem participantes da escola, porque o aluno ele é o protagonista da sua aprendizagem. Então ele, como protagonista dessa aprendizagem, ele não pode estar à parte de como deve ser o funcionamento da escola. Então, uma escola democrática precisa de fato também da participação dos alunos para que ela possa chegar nos objetivos que nós esperamos que a escola chegue. Um outro aspecto importante é a construção e a discussão do projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele, como o próprio nome já sugere, ele tem 3 dimensões. A primeira dimensão é que ele é um projeto. Se ele é um projeto, ele é algo inacabado, é algo que precisa estar sempre sendo reavaliado, sempre ser reconstruído, e algo que deve percorrer aquele período de tempo para qual ele é determinado. Então, a escola precisa, inclusive é também uma questão legal, a LDB de 1996, ela coloca lá que toda escola pública no Brasil, seja municipal, seja estadual, federal, seja no interior ou na capital, no Nordeste, no Sudeste, em qualquer lugar, existe a necessidade que haja um projeto político-pedagógico, e esse projeto político-pedagógico ele tem que ter essa primeira característica de saber que não que é algo que nós construímos enquanto projeto, mas que no decorrer do tempo, com o passar do período de vigência dele, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser modificado, se for o caso, para que possa atender realmente às demandas da escola. Ele também é político, porque como nós falamos já aqui no início dessa videoaula, a escola
um lugar onde há transformação de pessoas, transformação de vida. Então a escola, ela tem necessariamente, aquilo que ela faz é um ato político, porque nós estamos transformando pessoas, estamos criando cidadãos para poder interferir na nossa sociedade. Então, por ser um ato político, essa carga política também tem que estar inserida no projeto político-pedagógico. Por isso que ele é projeto, por isso que ele é político. E ele é pedagógico porque nós não podemos nos esquecer que a escola ela tem a intencionalidade da aprendizagem, né? Então a escola, eu sempre digo aos meus alunos, né? De vez em quando alguém chega para mim e diz: professor, eu não estou conseguindo aprender isso, ou eu não sei determinada coisa. Eu sou professor de matemática na vida secular e isso acontece com muita frequência na matemática, eu não sei nem porquê, mas acontece. Então, toda vez que um aluno chega para mim e diz: eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu digo: você está no local certo. Porque a escola é o lugar onde você vem para aprender aquilo que você não sabe. Então, a gente não pode esquecer que nesse projeto, né, que é um projeto, é político, mas ele é pedagógico. Porque não podemos esquecer de forma nenhuma que a finalidade da escola é proporcionar a aprendizagem. O quinto aspecto, para que a gente tenha de fato uma escola democrática, é que haja a autonomia da escola. Logicamente que a gente sabe que existe uma série de leis, né, tanto a nível federal, como a nível estadual, como a nível municipal, que regulamentam determinadas ações que a escola precisa ter, né, e também a escola, além da legislação, ela está inserida dentro de uma rede de ensino, né, que deve ter características semelhantes, mas a escola não pode deixar de ter a sua individualidade. Então, ela precisa ter autonomia, né, e a coletividade, a comunidade escolar precisa estar ciente de que existem características que são próprias da escola e que a escola precisa ter o direito e precisa ter autonomia suficiente para realizá-lo. Da mesma forma que é dada à escola a imensa responsabilidade de formar, né, transformar crianças em cidadãos, também existe uma relação muito próxima entre responsabilidade e autonomia. Se você dá responsabilidade, você também tem que dar autonomia, para que aqueles atores que têm essa função, né, que é dada grande responsabilidade a eles, eles possam, de fato, poder ter a possibilidade de trilhar caminhos diferentes. Por fim, a sexta e última característica de uma escola democrática é que haja o financiamento, né, que haja recurso para que a escola possa tocar os seus projetos. Então, a gente pode perceber aí no texto, se vocês lembrarem da primeira aula, né, do primeiro capítulo, a gente, quando falava da história da educação no Brasil, a gente via que lá no início, 1% dos recursos da colônia na época eram destinados à educação. Hoje a gente está com algo entre 4% e 5%. Existe uma luta para que a gente possa chegar a 10%, porque, na verdade, se nós queremos construir um país mais igualitário, um país onde todas as pessoas tenham possibilidade, né, de ter seus sonhos, de realizar aquilo que eles desejam, a gente precisa investir na educação. Então, vários órgãos representativos, como a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, está defendendo a bandeira de que haja 10% do PIB para a educação nacional, e nós precisamos, de fato, defender que haja mais recursos e que esses recursos, de fato, cheguem à escola, né? Porque o recurso, quando ele é jogado diretamente na escola, existe uma possibilidade muito melhor desse recurso ser mais bem aproveitado. Eu já fiz parte de conselho escolar várias vezes, eu lembro de um caso que eu gostaria de citar nesse momento, de que em determinada época a rede que eu trabalhava resolveu destinar uma verba de 2 milhões para que houvesse uma reforma nos prédios escolares daquela rede. E os valores eles foram divididos, distribuídos entre a escola, e coube a nossa escola, a escola que eu fazia parte na época, R$70 mil. Sendo que esse dinheiro não foi destinado à escola. Na verdade, a própria Secretaria da Educação contratou empresas para fazer os serviços que eram necessários, e, na verdade, chegou um modelo pronto, um pacote fechado, que realizou intervenções que não eram necessárias para a escola. Eu tenho certeza que se aquele recurso tivesse sido jogado, tivesse sido depositado na conta do conselho escolar, a gente podia ter feito uma transformação muito grande na escola. Então é necessário que a gente lute para isso. Hoje existem programas, lá na apostila vocês podem ver bem detalhadamente, mas como o PDDE, né, que é um projeto do governo federal, do FNDE, né, com verbas oriundas do Salário Educação, que faz o depósito de recursos diretamente na escola, e nós precisamos que haja realmente isso, né? Que haja recursos, tanto recursos federais como recursos
estaduais e municipais, que a escola possa ter a possibilidade de gerir. Porque com o financiamento é que nós iremos, de fato, conseguir construir aquela escola com a individualidade necessária, de uma forma democrática, as pessoas que fazem parte da comunidade, podendo, de fato, decidir o futuro e os projetos e as ações que a escola precisa realizar. Bem, pessoal, a gente chega ao fim do nosso curso. Eu espero ter contribuído, né, para a aprendizagem de vocês. Nós concluímos agora com essa questão da gestão democrática. Não esqueçam, né, dos pontos principais, né, da questão da legalidade, né, da questão do ato político, que é o ato de gerir a escola, e da participação efetiva que os funcionários de escola precisam ter. E nós nos encontramos na plataforma, nos fóruns de debate, nas mensagens, e espero que vocês possam realmente aproveitar esse curso, que eu tenho certeza que vai ser muito gratificante para a vida profissional de vocês. Até lá!